Ácidos graxos precisam ser convertidos a acetil-CoA para entrar no ciclo de Linné. Em falta de carboidratos, a oxidação de ácidos graxos leva ao acúmulo de acetil-CoA, convertido em corpos cetônicos. Quando o excedente de aminoácidos, estes podem ser convertidos a triacilgliceróis. Quando não há necessidade de produzir glicose ou energia, aminoácidos e proteínas. Aminoácidos resultantes da degradação proteica podem não ser totalmente aproveitados na síntese. José apresentava balanço de nitrogênio neutro, que se tornou positivo, indicando aumento de tecido. O valor nutricional é definido pela digestibilidade e composição da proteína, metabolismo e regulação. Gordura trans não apresenta efeitos benéficos ao organismo. A regulação por modificação covalente é coordenada por ação hormonal. Insulina estimula a glicogênese e glicólise. Glucagon estimula a glicogenólise e gliconiogênese. Diabetes e contração muscular. Diabetes mellitus tipo I é autoimune, causada pela destruição das células beta. Diabetes mellitus tipo 2 é causada pela resistência à insulina. Ácidos graxos precisam ser convertidos a acetil-CoA para entrar no ciclo de Linné. Em falta de carboidratos, a oxidação de ácidos graxos leva ao acúmulo de acetil-CoA, convertido em corpos cetônicos. Quando o excedente de aminoácidos, estes podem ser convertidos a triacilgliceróis. Quando não há necessidade de produzir glicose ou energia, aminoácidos e proteínas. Aminoácidos resultantes da degradação proteica podem não ser totalmente aproveitados na síntese. José apresentava balanço de nitrogênio neutro, que se tornou positivo, indicando aumento de tecido. O valor nutricional é definido pela digestibilidade e composição da proteína, metabolismo e regulação. Gordura trans não apresenta efeitos benéficos ao organismo. A regulação por modificação covalente é coordenada por ação hormonal. Insulina estimula a glicogênese e glicólise. Glucagon estimula a glicogenólise e gliconiogênese. Diabetes e contração muscular. Diabetes mellitus tipo I é autoimune, causada pela destruição das células beta. Diabetes mellitus tipo 2 é causada pela resistência à insulina. Durante a contração, os sarcômeros diminuem, filamentos grossos são de miosina e os finos de actina, tropomiossina e troponina. No metabolismo anaeróbico da glicose, a fermentação lática sustenta exercícios de 1 a 2 minutos. Durante a contração, os sarcômeros diminuem, filamentos grossos são de miosina e os finos de actina, tropomiossina e troponina. No metabolismo anaeróbico da glicose, a fermentação lática sustenta exercícios de 1 a 2 minutos. O metabolismo de aminoácidos. Como funciona? O metabolismo de aminoácidos envolve sua degradação, que pode ocorrer por meio de processos de transaminação e desaminação. Oxidação. Procedência. Os aminoácidos podem vir de proteínas alimentares ou de proteínas dentro do corpo. Alguns aminoácidos são glicogênicos, podendo gerar glicose através do ciclo de Krebs. Outros são cetogênicos, formando corpos cetônicos e cetonas. Alguns são ambos. Destinos metabólicos convertidos em intermediários do ciclo de Krebs, como piruvato, oxalocetato, acetoglutarato, fumarato, podem ser utilizados na biossíntese de outros compostos ou na geração de energia. Processos principais: transaminopamina por um grupo hidrocarbonato catalisada por enzimas chamadas aminotransferases, como aspartato aminotransferase e a anina aminotransferase, usando coenzimas como a vitamina B6. Desaminação: remoção do grupo amino formando amônia, que é convertida em ureia no fígado. Reserva de aminoácidos: não há uma reserva específica de aminoácidos, mas proteínas corporais funcionam como estoques de aminoácidos, que podem ser mobilizados em necessidade.
degradação intracelular de proteínas. Proteínas são degradadas no proteassoma ou por autofagia, formando aminoácidos livres que entram em várias vias metabólicas. A atuação de enzimas como aspartato e alanina aminotransferase, além da glutamato desidrogenase, garante que o grupamino seja transferido ou removido eficientemente, permitindo o metabolismo adequado dos aminoácidos. Resumo dos exercícios de revisão de bioquímica. Questões: no ciclo de Linnem, ácidos graxos são convertidos a acetil-CoA. A degradação de ácidos graxos leva ao acúmulo de acetil-CoA, que é convertido em corpos cetônicos à ausência de carboidratos. Aminoácidos não utilizados para formar proteínas são degradados. Excesso de aminoácidos pode ser convertido em triacilgliceróis quando não há necessidade de produzir glicose ou energia. Proteínas são degradadas, podem não ser totalmente aproveitadas na síntese. Algumas são perdidas frequentemente. Balanço de hidrogênio neutro torna-se positivo, indicando aumento de tecido. O valor nutricional da proteína é definido pela sua digestibilidade e composição. Gordura trans não apresenta efeitos benéficos ao organismo. A regulação por modificação do valente é coordenada por ação hormonal. Glicólise é a quebra da glicose em piruvato. Glicogênese é a construção do glicogênio. Lipogênese é a formação de ácidos graxos. Cetogênese é a formação de corpos cetônicos. Insulina estimula a glicogênese e glicólise, enquanto o glucagon estimula a glicogenólise e gliconeogênese. Diabetes mellitus tipo I é causada pela destruição das células beta do pâncreas, enquanto a tipo TEPU é causada pela resistência à insulina. Durante a contração muscular, os sarcômeros diminuem de tamanho e o gasto de ATP é necessário tanto para iniciar quanto para interromper a contração. A ordem correta dos acontecimentos durante a contração muscular é propagação do impulso nervoso, liberação de cálcio, liberação do sítio ativo da tina, ligação da miocina actina, movimento de braço, alavanca da miocina, desligamento da miocina actina. O metabolismo anaeróbico da glicose ocorre através da fermentação láctica e sustenta exercícios de 1 a 2 minutos. O metabolismo de lipídios é um processo complexo que envolve a sua digestão, transporte, armazenamento, mobilização e utilização para obtenção de energia. Esse metabolismo é altamente coordenado e regulado por hormônios, principalmente a insulina e o glucagon. A seguir apresento uma explicação detalhada desse processo. Digestão e absorção de lipídios. Os lipídios alimentares, principalmente triacilgliceróis, são degradados no trato gastrointestinal por enzimas como a lipase pancreática. Esses lipídios são quebrados em ácidos graxos livres e monoglicerídeos. Os ácidos graxos e monoglicerídeos formam micelas que facilitam sua absorção pelas células do epitélio intestinal. Dentro das células intestinais, esses componentes são esterificados em triacilgliceróis, empacotados em lipoproteínas chamadas quilomicrons para transporte pela circulação sanguínea. Transporte e armazenamento. Os quilomicrons ricos em triacilgliceróis circulam no sangue até encontrar tecidos como o tecido adiposo, músculos ou fígado. Na superfície dessas lipoproteínas, lipase é ativada por insulina, hidrolisa os triacilgliceróis, liberando ácidos graxos livres. Os ácidos graxos entraem nas células por transporte facilitado, mediado por transportadores específicos, como o FAB, proteína binding de ácidos graxos. Dentro das células, os ácidos graxos podem ser esterificados com glicerol para formar triacilgliceróis, que são armazenados em gotas de lipídios no citoplasma, especialmente no tecido adiposo. Mobilização, quando há necessidade de energia, com jejum ou exercício intenso, os triacilgliceróis armazenados são degradados de forma acelerada. A lipólise é regulada por hormônios como glucagon e adrenalina, que ativam receptores específicos na membrana dos adipócitos. Essa ativação leva à ativação de enzimas como a lipase hormônio sensível, HSL, e a monoacilglicerol-lipase, que catalisam a quebra dos triacilgliceróis em ácidos graxos livres e glicerol.
Os ácidos graxos livres entram na circulação e se ligam à albumina, sendo transportados para outros tecidos para uso energético. Destino do nitrogênio. Excreção de amônia. A amônia gerada na desaminação é altamente tóxica, portanto deve ser excretada. O fígado converte amônia em compostos menos tóxicos. Ureia. No ciclo da ureia, quando o excesso de nitrogênio é convertido em ureia, que é excretado pelos rins. Como ácido úrico, ânions de ácido úrico em processos específicos. 6. Degradação da cadeia carbônica. Os esqueletos dos aminoácidos podem ser convertidos em intermediários do ciclo de Krebs por meio de componentes gluconogênicos, como piruvato, losacetato, acetoglutarato, ecetoglutarato, etc. Se os esqueletos carbônicos forem degradados totalmente, formando acetil, CoA ou acetocetato, que podem entrar na via de oxidação de ácidos graxos ou na síntese de corpos cetônicos. 7. Biossíntese de aminoácidos não essenciais. Algumas células podem sintetizar aminoácidos a partir de intermediários do metabolismo energético, como piruvato ou oxalocetato. Essa síntese é regulada de modo a manter o equilíbrio de aminoácidos não essenciais. 8. Importância na homeostase de nitrogênio. O metabolismo de aminoácidos é central na manutenção do equilíbrio de nitrogênio no organismo. O nitrogênio liberado deve ser efetivamente excretado para evitar toxicidade, seja na forma de ureia, seja na formação de outros compostos. Resumo das principais reações. Etapa processo. Enzimas ligam todos os finais de remoção do grupo amino. Transaminação. Transaminas, aminoácido e acetócido. Cetócido, desaminação, liberação de amônia. Glutamato, hidrogenase, amônia e acetóxido. Excreção do nitrogênio no ciclo da ureia. Enzimas do ciclo da ureia. Ureia excretada pelos rins. Se desejar, posso elaborar algum aspecto específico, como o ciclo da ureia ou a integração do metabolismo de aminoácidos, como outras vias metabólicas. Destino do nitrogênio. A amônia gerada na desaminação é altamente tóxica, portanto deve ser excretada. O fígado converte amônia em compostos menos tóxicos. Ureia. No ciclo da ureia, quando excesso de nitrogênio é convertido em ureia, que é excretada pelos rins. Como ácido úrico ou ânions de ácido úrico em processos específicos. 6. Degradação da cadeia carbônica. Os esqueletos dos aminoácidos Podem ser convertidos em intermediários do ciclo de Krebs por meio de componentes gluconogênios como piruvato, oxalocetato, acetoglutarato, etc. Se os esqueletos carbônicos forem degradados totalmente, formando acetil, CoA ou acetocetato, que podem entrar na via de oxidação de ácidos graxos ou na síntese de corpos cetônicos. 7. Biossíntese de aminoácidos não essenciais. Algumas células podem sintetizar aminoácidos a partir de intermediários do metabolismo energético, como o piruvato ou o oxalocetato. Essa síntese é regulada de modo a manter o equilíbrio de aminoácidos não essenciais. 8. Importância na homeostase de nitrogênio. O metabolismo de aminoácidos é central na manutenção do equilíbrio de nitrogênio no organismo. No organismo, o nitrogênio liberado deve ser efetivamente excretado para evitar toxicidade, seja na forma de ureia, seja na formação de outros compostos. Resumo das principais reações. Etapa processo. Enzimas de seus produtos finais. Remoção do grupo amino. Transaminação. Transaminases, aminoácido e acetócido. Desaminação, liberação de amônia. Glutamato, deshidrogenase, amônia e acetóxido. Excreção do nitrogênio, ciclo da ureia. Enzimas do ciclo da ureia. Ureia Excretada pelos rins. se desejar, posso elaborar algum aspecto específico, como o ciclo da ureia ou a integração do metabolismo de aminoácidos com outras vias metabólicas. O metabolismo de aminoácidos é um processo fundamental que envolve diversas etapas que vão desde a ingestão e digestão até a catabolização e a síntese de compostos essenciais.
que esse metabolismo é importante para a manutenção do balanço de nitrogênio, geração de energia, síntese de moléculas bioativas e núcleos das vias de biossíntese de aminoácidos não essenciais. A seguir, uma explicação detalhada das principais fases do metabolismo de aminoácidos. Ingestão e digestão de aminoácidos. Proteínas alimentares são absorvidos no intestino delgado. Após a absorção, entram na circulação sanguínea, disponibilizando-se para diferentes tecidos do organismo. Depois distribuição e uso nos tecidos. Os aminoácidos circulantes são utilizados na síntese de novas proteínas, reparo tecidual, produção de enzimas, hormônios e outras moléculas bioativas. Cada tecido regula suas necessidades específicas, aumentando ou diminuindo o transporte de aminoácidos conforme a demanda. 3. Degradação de aminoácidos. Catabolismo, por excesso ou necessidade de energia, os aminoácidos podem ser degradados. A degradação envolve duas etapas principais: remoção do grupo amino por meio de processos como a transaminação, degeneração da cadeia carbônica, resultando na formação de intermediários do metabolismo energético, ácidos graxos, glicose, etc. 4. Remoção do grupo amino, transaminação e desaminação. Transaminação, transferência do grupo amino de um aminoácido para um acetócido, formando um novo aminoácido e um novo acetócido. Essa reação é catalisada por enzimas chamadas transaminases ou aminotransferases, como a alanina aminotransferase. Por exemplo, OP mais dupla, desaminação, remoção do grupo amino, libertando a amônia, que precisa ser eliminada do organismo devido à sua toxicidade. A desaminação ocorre principalmente no fígado e é catalisada por enzimas específicas, como a glutamato dehidrogenase. Os aminoácidos provenientes de outros alimentada no organismo devido à sua toxicidade. A desaminação ocorre principalmente no fígado e é catalisada por enzimas específicas, como a glutamato dehidrogenase. O metabolismo de aminoácidos é um processo fundamental. Envolve diversas etapas que vão desde a ingestão e digestão até a catabolização, e assim os compostos essenciais. Esse metabolismo é importante para a manutenção do balanço de nitrogênio, geração de energia, síntese de moléculas bioativas e núcleo das vias de biossíntese de aminoácidos não essenciais. A seguir, uma explicação detalhada das principais fases do metabolismo de aminoácidos. Ingestão e digestão de aminoácidos. Os aminoácidos provenientes da digestão de proteínas alimentares são absorvidos no intestino delgado. Após a absorção, entram na circulação sanguínea, disponibilizando-se para diferentes tecidos do organismo. 2. Distribuição e uso nos tecidos. Os aminoácidos circulantes são utilizados na síntese de novas proteínas, reparo tecidual, produção de enzimas, hormônios e outras moléculas bioativas. Cada tecido regula suas necessidades específicas, aumentando ou diminuindo o transporte de aminoácidos conforme a demanda. Degradação de aminoácidos. Quando há excesso ou necessidade de energia, os aminoácidos podem ser degradados. A degradação envolve duas etapas principais: remoção do grupo amino por meio de processos como a transaminação da cadeia carbônica, resultando na formação de intermediários do metabolismo energético. 4. Remoção do grupo amino, transaminação e desaminação. Transaminação, transferência do grupo amino de um aminoácido para um acetócido, formando um novo aminoácido e um novo acetócido. Essa reação é catalisada por enzimas chamadas transaminases. Transaminases ou aminotransferases, como a alanina aminotransferase. Por exemplo, remoção do grupo amino, libertando a amônia, que precisa ser eliminada do organismo devido à sua toxicidade. A desaminação ocorre principalmente no fígado e é catalisada por enzimas específicas, como a glutamato dehidrogenase. Metabolismo dos ácidos graxos.
Nos tecidos periféricos, os ácidos graxos entram nas células e são ativados pela enzima sil, com as sintetas, formando a sil. O transporte dos ácidos graxos até as mitocôndrias ocorre via o sistema de carnitina chato. Dentro das mitocôndrias ocorre o beta-oxidação, que degrada os ácidos graxos em unidades de acetil. O acetil CoA produzido entra no ciclo de Krebs, contribuindo para a produção de NADH e FADH2, que alimentam a cadeia respiratória para a geração de ATP. Com síntese de lipídios quando há excesso de carboidratos, especialmente glicose, o organismo converte parte dessa glicose em ácidos graxos e cria filgliceróis para armazenamento. A síntese ocorre principalmente no fígado e tecido adiposo, envolvendo etapas enzimáticas coordenadas catalisadas por lipídios específicos. O glicerol 3-fosfato, derivado da glicose via glicólise, se combina com os ácidos graxos ativados para formar triacilgliceróis. Regulação hormonal. Insulina promove o armazenamento de lipídios, estimulando a lipoproteína lipase para a captação de triacilglicerol, inibindo a lipólise. Glucagon e adrenalina estimulam a lipólise, mobilizando os ácidos graxos para fornecer energia. Em resumo, o metabolismo de lipídios envolve uma equilibrada coordenação entre lipogênese, síntese, lipólise e beta-oxidação, degradação, todos fortemente regulados por hormônios, de modo a garantir o fornecimento contínuo de energia às células, especialmente quando a disponibilidade de glicose é limitada. Ácidos graxos precisam ser convertidos a acetil-CoA para entrar no ciclo de metabolismo de lipídios. Falta de carboidratos, a oxidação de ácidos graxos leva ao acúmulo de acetil-CoA, convertido em corpos cetônicos. Quando o excedente de aminoácidos, estes podem ser convertidos a triacilgliceróis. Quando não há necessidade de produzir glicose ou energia, aminoácidos e proteínas. Aminoácidos resultantes da degradação química podem não ser totalmente aproveitados na síntese. José apresentava balanço entre nitrogênio nesses lipídios, indicando aumento de decímulo. O valor nutricional é definido pela digestibilidade, composição da proteína, metabolismo e regulação. Gordura trans não apresenta efeitos benéficos ao organismo. A regulação por modificação equivalente é coordenada por ação hormonal. Insulina estimula a glicogênese e glicólise, glucagon estimula a glicogenólise e gliconiogênese. Diabetes e contração muscular, diabetes mellitus, autoimune causada pela destruição das células beta. Diabetes mellitus ativada por causada pela resistência dos gliceróis, ácidos graxos os ácidos caem nas células do transporte facilitado. Ácidos graxos precisam ser convertidos a acetil-CoA para entrar no ciclo de linha binding de ácidos graxos. Falta de carboidratos, a oxidação de ácidos graxos leva ao acúmulo de acetil-CoA, convertido em corpos cetônicos. Quando o excedente de aminoácidos, estes podem ser convertidos a triacilgliceróis. Quando não há necessidade de produzir glicose ou energia, aminoácidos e proteínas. Aminoácidos resultantes da degradação proteica podem não ser totalmente aproveitados na síntese. José apresentava balanço de nitrogênio neutro, que se tornou positivo, indicando aumento de pressão. O valor nutricional é definido pela digestibilidade, composição da proteína, metabolismo e regulação. Gordura trans não apresenta efeitos benéficos ao organismo. A regulação por modificação covalente é coordenada por ação hormonal. Insulina estimula a glicogênese em glicólise, glucagon estimula a glicogenólise e gliconiogênese. Diabetes e contração muscular, diabetes mellitus tipo I é autoimune causada pela destruição das células beta. Diabetes mellitus tipo 2 é causada
devido à resistência à insulina. Durante a contração, os sarcômeros diminuem, filamentos grossos são de miosina e os finos de actina, tropomeiosina e troponina. No metabolismo anaeróbico da glicose, a fermentação lática sustenta exercícios de 1 a 2 minutos. Durante a contração, os sarcômeros diminuem, filamentos grossos são de miosina e os finos de actina, tropomeiosina e troponina. No metabolismo anaeróbico da glicose, a fermentação lática sustenta exercícios de 1 a 2 minutos. O metabolismo de aminoácidos, como funciona? O metabolismo de aminoácidos envolve sua degradação, que pode ocorrer por meio de processos de transaminação e desaminação. Procedência. Os aminoácidos podem vir de proteínas alimentares ou de proteínas dentro do corpo. Alguns aminoácidos são glicogênicos, podendo gerar glicose através do ciclo de Krebs. Outros são cetogênicos, formando corpos cetônicos e cetonas. Alguns são ambos, destinos metabólicos, convertidos em intermediários do ciclo de Krebs, como piruvato, oxalocetato, acetoglutarato, fumarato. Podem ser utilizados na biossíntese de outros compostos ou na geração de energia. Processos principais: transaminopamina por um grupo hidrocarbonato catalisada por enzimas chamadas aminotransferases, como aspartato aminotransferase e a anina aminotransferase, usando coenzimas como a vitamina B6. Desaminação: remoção do grupo amino formando amônia, que é convertida em ureia no fígado. Reserva de aminoácidos. Não há uma reserva específica de aminoácidos, mas proteínas corporais funcionam como estoques de aminoácidos, que podem ser mobilizados em necessidade. Degradação intracelular de proteínas. Proteínas são degradadas no proteassoma ou por autofagia, formando aminoácidos livres que entram em várias vias metabólicas. A atuação de enzimas como aspartato e alanina aminotransferase, além da glutamato desidrogenase, garante que o grupo amino seja transferido ou removido eficientemente, permitindo o metabolismo adequado dos aminoácidos. Resumo dos exercícios de revisão de bioquímica. Questões: no ciclo de Linnem, ácidos graxos são convertidos a acetil-CoA. A degradação de ácidos graxos leva ao acúmulo de acetil-CoA, que é convertido em corpos cetônicos à ausência de carboidratos. Aminoácidos não utilizados para formar proteínas são degradados. Excesso de aminoácidos pode ser convertido em triacilgliceróis quando não há necessidade de produzir glicose ou energia. Proteínas são degradadas, podem não ser totalmente aproveitadas na síntese, algumas são perdidas frequentemente. Balanço de hidrogênio neutro torna-se positivo, indicando aumento de tecido. O valor nutricional da proteína é definido pela sua digestibilidade e composição. Gordura trans não apresenta efeitos benéficos ao organismo. A regulação por modificação do valente é coordenada por ação hormonal. Glicólise e a quebra da glicose em piruvato. Glicogênese é a construção do glicogênio. Lipogênese é a formação de ácidos graxos. Cetogênese é a formação de corpos cetônicos. Insulina estimula a glicogênese e glicólise, enquanto o glucagon estimula a glicogenólise e gliconeogênese. Diabetes mellitus tipo I é causada pela destruição das células beta do pâncreas, enquanto a tipo TBU é causada pela resistência à insulina. Durante a contração muscular, os sarcômeros diminuem de tamanho e o gasto de ATP é necessário tanto para iniciar quanto para interromper a contração. A ordem correta dos acontecimentos durante a contração muscular é propagação do impulso nervoso, liberação de cálcio, liberação do sítio ativo da tina, ligação da miosina atina, movimento de braço, alavanca da miosina, desligamento da miosina atina. O metabolismo anaeróbico da glicose ocorre através da fermentação lática e sustenta exercícios de 1 a 2 minutos. O metabolismo de lipídios é um processo complexo que envolve a sua digestão, transporte, armazenamento, mobilização e utilização para obtenção de energia. Esse metabolismo é altamente coordenado e regulado por hormônios, principalmente a insulina e o glucagon. A seguir apresento uma explicação detalhada desse processo. Digestão e absorção de lipídios. Os lipídios alimentares
principalmente triacilgliceróis, são degradados no trato gastrointestinal por enzimas como a lipase pancreática. Esses lipídios são quebrados em ácidos gráficos livres e monoglicerídeos. Os ácidos gráficos e monoglicerídeos formam micelas que facilitam sua absorção pelas células do epitélio intestinal. Dentro das células intestinais, esses componentes são reesterificados em triacilgliceróis, empacotados em lipoproteínas chamadas quilomicrons para transporte pela circulação sanguínea. Um transporte armazena menos. Quilomicrons ricos em triacilgliceróis circulam no sangue até encontrar em tecidos como o tecido adiposo, músculos ou fígado. Na superfície dessas lipoproteínas lipase é ativada por insulina, hidrolisa os triacilgliceróis, liberando ácidos gráficos livres. Os ácidos gráficos entraem nas células por transporte facilitado, mediado por transportadores específicos, como o FABP, proteína binding de ácidos gráficos. Dentro das células, os ácidos gráficos podem ser esterificados com glicerol para formar triacilgliceróis, que são armazenados em gotas de lipídios no citoplasma, especialmente no tecido adiposo. Uma mobilização, quando há necessidade de energia, ou um jejum ou exercício intenso, os triacilgliceróis armazenados são degradados de forma acelerada. A lipólise é regulada por hormônios como o glucagon e a adrenalina, que ativam receptores específicos na membrana dos adipócitos. Essa ativação leva à ativação de enzimas como a lipase hormônio sensível, HSL, e a monoacilglicerol-lipase, que catalisam a quebra dos triacilgliceróis em ácidos gráficos livres e glicerol. Os ácidos gráficos livres entram na circulação e se ligam à albumina, sendo transportados para outros tecidos para uso energético. Destino do nitrogênio: excreção de amônia. A amônia gerada na desaminação é altamente tóxica, portanto deve ser excretada. O fígado converte a amônia em compostos menos tóxicos, ureia, no ciclo da ureia, quando o excesso de nitrogênio é convertido em ureia, que é excretado pelos rins. Como ácido úrico ou ânions de ácido úrico em processos específicos. 6. Degradação da cadeia carbônica. Os esqueletos dos aminoácidos podem ser convertidos em intermediários do ciclo de Krebs por meio de componentes gluconogênicos, como o piruvato, acetato, acetoglutarato, hexetoglutarato, etc. Se os esqueletos carbônicos forem degradados totalmente, formando acetil, CoA ou acetocetato, que podem entrar na via de oxidação de ácidos gráficos ou na síntese de corpos cetônicos. 7. Biossíntese de aminoácidos não essenciais. Algumas células podem sintetizar aminoácidos a partir de intermediários do metabolismo energético, como o piruvato ou o oxalocetato. Essa síntese é regulada de modo a manter o equilíbrio de aminoácidos não essenciais. 8. Importância na homeostase de nitrogênio. O metabolismo de aminoácidos é central na manutenção do equilíbrio de nitrogênio no organismo. O nitrogênio liberado deve ser efetivamente excretado para evitar toxicidade, seja na forma de ureia, seja na formação de outros compostos. Resumo das principais reações. Etapa processo: enzimas no dos finais de remoção do grupo amino transaminação. Transaminas aminoácido e acetócido. Cetócido, desaminação, liberação de amônia. Glutamato, hidrogenase, amônia e acetóxido. Excreção do nitrogênio, ciclo da ureia. Enzimas do ciclo da ureia. Ureia, excretada pelos rins. Se desejar, posso elaborar algum aspecto específico, como o ciclo da ureia ou a integração do metabolismo de aminoácidos, como outras vias metabólicas. Destino do nitrogênio: a amônia gerada na desaminação é altamente tóxica, portanto deve ser excretada. O fígado converte a amônia em compostos menos tóxicos. Ureia, no ciclo da ureia, quando excesso de nitrogênio é convertido em ureia, que é excretada pelos rins. Como ácido úrico ou ânions de ácido úrico em processos específicos. 6. Degradação da cadeia carbônica. Os esqueletos dos aminoácidos podem ser convertidos em intermediários do ciclo de Krebs por meio de componentes gluconogênicos, como o piruvato, oxalocetato, acetoglutarato, etc. Se os esqueletos carbônicos forem degradados totalmente, formando acete, CoA ou acetocetato, que podem entrar na via de oxidação de ácidos gráficos ou na síntese de corpos cetônicos. 7. Biossíntese de aminoácidos não essenciais. Algumas células podem sintetizar aminoácidos a partir de intermediários do metabolismo energético, como o piruvato ou o oxalocetato. Essa síntese é regulada de modo a manter o equilíbrio de aminoácidos não essenciais. 8. Importância na homeostase de nitrogênio. O metabolismo de aminoácidos é central na manutenção do equilíbrio de nitrogênio no organismo. O nitrogênio liberado deve ser efetivamente excretado para evitar toxicidade, seja na forma de ureia, seja
seja na formação de outros compostos. Resumo das principais reações: etapa processo, enzima chover produtos finais, remoção do grupo amino, transaminação, transaminases, aminoácido e acetócido, desaminação, liberação de amônia, glutamate, deshidrogenase, amônia e acetóxido, excreção do nitrogênio, ciclo da ureia, enzimas do ciclo da ureia. Excretada pelos rins. Se desejar, posso elaborar algum aspecto específico, como o ciclo da ureia ou a integração do metabolismo de aminoácidos com outras vias metabólicas. O metamina e aminoácidos é um processo fundamental que envolve diversas etapas que vão desde a ingestão e digestão até a catabolização e a síntese de compostos essenciais. Que esse metabolismo é importante para a manutenção do balanço de nitrogênio, geração de energia, síntese de moléculas bioativas e núcleo das vias de biossíntese de aminoácidos não essenciais. A seguir é uma explicação detalhada das principais fases do metabolismo de aminoácidos, com ingestão e digestão de aminoácidos. Proteínas alimentares são absorvidos no intestino delgado. Após a absorção, entram na circulação sanguínea, disponibilizando-se para diferentes tecidos do organismo, para distribuição e uso nos tecidos. Os aminoácidos circulantes são utilizados na síntese de novas proteínas, reparo tecidual, produção de enzimas, hormônios e outras moléculas bioativas. Cada tecido regula suas necessidades específicas, aumentando ou diminuindo o transporte de aminoácidos conforme a demanda. 3. Degradação de aminoácidos. Catabolismo, por excesso ou necessidade de energia, os aminoácidos podem ser degradados. A degradação envolve duas etapas principais: remoção do grupo amino por meio de processos como a transaminação, degeneração da cadeia carbônica, resultando na formação de intermediários do metabolismo energético, ácidos graxos, glicose, etc. 4. Remoção do grupo amino, transaminação e desaminação. Transaminação, transferência do grupo amino de um aminoácido para um acetócido, formando um novo aminoácido e um novo acetócido. Essa reação é catalisada por enzimas chamadas transaminases ou aminotransferases, como a alanina aminotransferase. Por exemplo, OP mais dupla mais dupla. Desaminação, remoção do grupo amino, libertando a amônia, que precisa ser eliminada do organismo devido à sua toxicidade. A desaminação ocorre principalmente no fígado e é catalisada por enzimas específicas, como a glutamato dehidrogenase. Os aminoácidos provenientes de outros a ser eliminada do organismo devido à sua toxicidade. A desaminação ocorre principalmente no fígado e é catalisada por enzimas específicas, como a glutamato dehidrogenase. O metabolismo de aminoácidos é um processo fundamental. Envolve diversas etapas que vão desde a ingestão e digestão até a catabolização e a síntese de compostos essenciais. Esse metabolismo é importante para a manutenção do balanço de nitrogênio, geração de energia, síntese de moléculas bioativas e núcleo das vias de biossíntese de aminoácidos não essenciais. A seguir, uma explicação detalhada das principais fases do metabolismo de aminoácidos, com ingestão e digestão de aminoácidos. Os aminoácidos provenientes da digestão de proteínas alimentares são absorvidos no intestino delgado. Após a absorção, entram na circulação sanguínea, disponibilizando-se para diferentes tecidos do organismo. 2. Distribuição e uso nos tecidos. Os aminoácidos circulantes são utilizados na síntese de novas proteínas, reparo tecidual, produção de enzimas, hormônios e outras moléculas bioativas. Cada tecido regula suas necessidades específicas, aumentando ou diminuindo o transporte de aminoácidos conforme a demanda. Degradação de aminoácidos. Quando há excesso ou necessidade de energia, os aminoácidos podem ser degradados. A degradação envolve duas etapas principais: remoção do grupo amino por meio de processos como a transaminação da cadeia carbônica, resultando na formação de intermediários do metabolismo energético. 4. Remoção do grupo amino, transaminação e desaminação. Transaminação, transferência do grupo amino de um aminoácido para um acetócido, formando um novo aminoácido e um novo acetócido.
Essa reação é catalisada por enzimas chamadas transaminases. Transaminases são aminotransferases, como a alanina aminotransferase. Por exemplo, remoção do grupo amino, libertando amônia, que precisa ser eliminada do organismo devido à sua toxicidade. A desaminação ocorre principalmente no fígado e é catalisada por enzimas específicas, como a glutamato de hidrogenase. Metabolismo dos ácidos graxos. Nos tecidos periféricos, os ácidos graxos entram nas células e são ativados pela enzima SIL, coacintetas, formando a SIL. O transporte dos ácidos graxos até as mitocôndrias ocorre via o sistema de carnitina chato. Dentro das mitocôndrias ocorre o beta-oxidação, que degrada os ácidos graxos em unidades de acetil. O acetil POA produzido entra no ciclo de Krebs, contribuindo para a produção de NADH e FADH2, que alimentam a cadeia respiratória para a geração de ATP. Com síntese de lipídios. Quando há excesso de carboidratos, especialmente glicose, o organismo converte parte dessa glicose em ácidos graxos e cria acetilgliceróis para armazenamento. A síntese ocorre principalmente no fígado e tecido adiposo, envolvendo etapas enzimáticas coordenadas catalisadas por lipídios específicos. O glicerol 3-fosfato, derivado da glicose via glicólise, se combina com os ácidos graxos ativados para formar triacilgliceróis. Regulação hormonal. Insulina promove o armazenamento de lipídios, estimulando a lipoproteína lipase para a captação de triacilglicerol e inibindo a lipólise. Glucagon e adrenalina estimulam a lipólise, mobilizando os ácidos graxos para fornecer energia. Em resumo, o metabolismo de lipídios envolve uma equilibrada coordenação entre lipogênese, síntese, lipólise e beta-oxidação, degradação, todos fortemente regulados por hormônios, de modo a garantir o fornecimento contínuo de energia às células, especialmente quando a disponibilidade de glicose é limitada. O metabolismo de lipídios é um processo complexo que envolve a sua digestão, transporte, armazenamento, mobilização e utilização para obtenção de energia. Esse metabolismo é altamente coordenado e regulado por hormônios, principalmente a insulina e o glucagon. A seguir, apresento uma explicação detalhada desse processo. O digestão e absorção de lipídios. Os lipídios alimentares, principalmente triacilgliceróis, são degradados no trato gastrointestinal por enzimas como a lipase pancreática. Esses lipídios são quebrados em ácidos graxos livres e monoglicerídeos. Os ácidos graxos e monoglicerídeos formam micelas que facilitam sua absorção pelas células do epitélio intestinal. Dentro das células intestinais, esses componentes são esterificados em triacilgliceróis empacotados em lipoproteínas chamadas quilomicrons para transporte pela circulação sanguínea. Transporte e armazenamento. Os quilomicrons ricos em triacilgliceróis circulam no sangue até encontrarem tecidos como o tecido adiposo, músculos ou fígado. Na superfície dessas lipoproteínas lipase, ativada por insulina, hidrolisa os triacilgliceróis, liberando ácidos graxos livres. Os ácidos caem nas células por transporte facilitado, mediado por transportadores específicos, como o FAB, proteína binding de ácidos graxos. Dentro das células, os ácidos graxos podem ser esterificados com glicerol para formar triacilgliceróis, que são armazenados em gotas de lipídios no citoplasma, especialmente no tecido adiposo. Mobilização. Quando o jejum ou exercício intenso, os triacilgliceróis armazenados são degradados de forma acelerada. A lipólise é regulada por hormônios como o glucagon e a adrenalina, que ativam receptores específicos na membrana dos adipócitos. Essa ativação leva à ativação de enzimas como a lipase hormônio sensível, HSL, que é a monoacilglicerol lipase, que catalisam a quebra dos triacilgliceróis em ácidos graxos pancreática e glicerol. Os ácidos graxos livres entram na circulação e se ligam à albumina, sendo transportados para outros tecidos para uso energético.
Caralho, o Tornado tá andando sozinho. Ele tá andando sozinho. Que pena que seria se ele continuasse andando sozinho até o penhasco e explodisse, né, Deus? Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos suponhar que ele vai cair lentamente e vai chegar lentamente para sua morte inevitável. O que é que vai acontecer? Vamos ver. Ele vai vir aqui. Vai cair bem aqui. É. Vai pra caralho mesmo. Vamos ver se vai. Isso, vai indo. Vai. 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 Ele tá indo. Ele vai explodir. Ah. Ele vai explodir. Ele vai explodir. Ele vai explodir. E não explodiu. Caralho. Porra, mas isso não significa nada, na real. Tá. Eu vou explodir essa porra. E vai ser agora.